Olá, meus amigos, estamos de volta para os nossos estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. E hoje nós vamos dar sequência na nossa viagem, na nossa jornada sobre o novo CPC. Sequência com um tema deveras importante. Tema extremamente importante para você concurseiro, para você profissional do direito. Isso porque atos processuais, nosso tema de hoje, sempre foi um tema importante. Só que ele foi sensivelmente modificado pelo novo Código de Processo Civil. E as bancas, tenho dito, gostam muito daquilo que é novo. Então você tem que estar por dentro das inovações, portanto não perca a aula de hoje. Acompanhe a nossa aula, abra o seu caderno, abra o seu CPC já para fazer as suas marcações, as suas anotações, porque hoje nós vamos falar sobre atos processuais. Uma aula um tanto quanto extensa, nós vamos dividir em diversas partes. Nós vamos falar sobre conceitos dos atos processuais, atos das partes, pronunciamento do juiz, atos do escrivão, vamos falar sobre forma, tempo, lugar dos atos processuais, negócio jurídico processual, vamos falar sobre prazo, sobre calendário, ou seja, tema extremamente importante, não perca de vista, bastante atenção, já deixa aí o seu vade-mecum aberto, o seu caderno, sua caneta preparada, porque a nossa aula começa nesse exato momento. Atos processuais. E nós vamos começar pelo começo. O que são atos processuais? Qual é o conceito de ato processual? O que eu quero que você compreenda nesse primeiro momento é que ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. Ato jurídico, que é uma matéria lá do direito civil material. Veja bem, lá no direito civil material, nós temos um tema importantíssimo chamado fato jurídico. Encontra-se na parte geral do Código Civil. E no estudo do fato jurídico, falamos sobre os atos jurídicos. Pois bem, os atos processuais são espécies deste gênero, ato jurídico. Por isso que eu acho importantíssimo e faço questão de investir um pouquinho do nosso tempo, para falarmos sobre essa disciplina do direito material. Acho importante que façamos aqui um bom fundamento bem abalizado para o conhecimento que construiremos ao longo dessas aulas. E o fundamento, a base desse nosso estudo está lá no direito civil. Portanto, permita-me investir um pouquinho do nosso tema, do nosso tempo, para falar sobre direito civil material. Fato jurídico, parte geral do Código Civil. Antes de compreendermos o que é fato, ou melhor, ato processual, importa-nos conhecer sobre o fato jurídico. O que é fato jurídico para o direito civil? O que é um fato jurídico para o direito civil? A doutrina civilista nos apresentará como conceito, quase de forma unânime, que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. E eu costumo dizer que esse é o típico conceito, falo para os meus alunos lá na faculdade, esse é o típico conceito que não explica muita coisa. Cá para nós, fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito. Isso é uma norma de uma obviedade, porque
Em verdade, o doutrinador nada mais fez do que traduzir as duas palavras que compõem a expressão. Fato é acontecimento, jurídico me remete para direito. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito. Não está explicando muita coisa. O que eu preciso saber, meus caros, é o que faz de um acontecimento relevante para o direito. O que faz com que um acontecimento não seja apenas um fato social, mas relevante para o direito e, portanto, fato jurídico. É relevante para o direito o acontecimento que cria, modifica, transfere ou transmite, como preferir, ou extingue direitos. É relevante para o direito todo ato que cria, modifica, transfere ou extingue direitos. Alguns vão incluir aqui também conserva, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que eu preciso entender é, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Por quê? Porque ele cria, modifica, transfere, extingue direitos. Se nada disso acontecer, então esse fato não é jurídico. Trata-se de fato meramente social. Agora, o fato chamado jurídico se classifica em várias espécies. E a primeira classificação é de que o fato jurídico pode ser um fato natural, ou um fato humano. A depender se decorre diretamente da vontade humana ou não. Esse é o ponto diferenciador entre os dois. Fato jurídico natural é aquele que não decorre imediatamente da vontade humana. Fato humano, contrário senso, que decorre imediatamente da vontade humana. Agora, eles têm alguns codinomes. O fato natural é também chamado de fato jurídico em sentido estrito. Também chamado de fato jurídico em sentido estrito. E esse fato humano aqui, também conhecido como ato jurídico. Ato jurídico. Então, fato jurídico em sentido amplo, divide-se em fato natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, fato humano, também chamado de ato jurídico. O fato natural, apenas para completar, será ordinário ou extraordinário. Ou extraordinário. E o fato humano será lícito ou ilícito. Apenas não cometam a atecnia de dizer ato jurídico ilícito. Não, se ele é jurídico, ele não pode ser ilícito. Se ele é ilícito, não pode ser jurídico. Correto dizer ato jurídico lícito. Agora aqui embaixo, ato ilícito. E esse ilícito será civil ou penal. Enquanto que o ato jurídico lícito se divide ainda em ato meramente lícito e negócio jurídico.
negócio jurídico. Aqui a famosa classificação, o famoso gráfico dos fatos jurídicos. Alguns ainda vão passar bem aqui no meio o chamado ato-fato jurídico. Só que para nossa reflexão hoje, basta aqui. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transfere e extingue direitos. Pode ser natural ou humano. Se humano, chamado de ato jurídico. Lícito, meramente lícito ou negócio jurídico. Tá? A diferença entre esses dois aqui é que no ato meramente lícito temos manifestação de vontade, mas não deliberação de efeitos. Aqui manifesta-se vontade, mas não delibera efeitos. Por isso que se afirma que o ato meramente lícito produz efeito ex lege. Ex lege. Os efeitos estão todos consignados, estão todos previstos na lei. Manifesta ou não vontade. Se manifestar, os efeitos estão previstos na lei. Por exemplo, o reconhecimento voluntário de paternidade. O indivíduo reconhece o filho que nasceu de uma ex-namorada como dele. Ele não pode reconhecer e optar por pagar a pensão só quando ele completar 5 anos. Reconhece ou não. Se reconhecer, os efeitos decorrem da lei. Ato meramente lícito. É lógico que se ele não reconhecer, provavelmente uma ação de reconhecimento judicial de paternidade será proposta. Mas aqui nós estamos no contexto dos atos de vontade. Já o negócio jurídico, tá? Eu fiz questão de chegar até aqui, porque em alguns blocos falaremos sobre o negócio jurídico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Processual, negócio jurídico processual. Negócio jurídico é o ato jurídico em que as partes manifestam a vontade e escolhem os efeitos. Os efeitos são, pois, ex voluntate. Ex voluntate. Aqui eu tenho autonomia privada. Manifesta a vontade e escolhe efeitos. Manifesta a vontade e escolhe efeitos. Só que a nossa aula é sobre ato processual. Ato processual. Eu fiz toda essa análise do direito material para que consigamos identificar melhor o significado de um ato processual. Veja, um dos primeiros apontamentos que fiz é que o ato processual ele é uma espécie de ato jurídico. O ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. E você sabe que o ato jurídico é o fato jurídico que decorre da vontade humana. E fato jurídico, acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transfere, extingue direitos. Então é necessário que se crie, modifique, transmita, extinga direitos, ou culmine aí na extinção de algum direito. Aqui não é diferente. Considerando que o ato processual, ele é uma espécie do gênero ato jurídico,
o que nós temos é que o ato processual é o comportamento humano. Lembra que o ato jurídico decorre da vontade humana, que tem por objetivo instaurar, ou seja, criar, desenvolver, modificar ou extinguir uma relação jurídica processual. Relação jurídica processual. Viram só por que eu fui lá no direito civil? Porque os conceitos se assemelham bastante. Só que aqui nós estamos no contexto de uma relação jurídica processual. Assim como no direito material, o ato jurídico é um comportamento humano. É um acontecimento que decorre diretamente da vontade humana. Por isso afirmamos que o ato processual é o comportamento, o acontecimento que decorre da vontade humana. Só que para ser jurídico, precisa instaurar, desenvolver, modificar ou extinguir uma relação jurídica processual. Uma relação jurídica processual. Isso é o ato jurídico. Por isso que faço questão de colacionar para nós dois conceitos doutrinários. Sei que você concurseiro, às vezes, se pergunta, professor, está falando de doutrina. Qual a relevância de doutrina para a nossa aula aqui agora? Muita, muita. Se você estabelecer uma boa base, o conhecimento decorrente vem naturalmente. Então, olha que show, que precisão, né? A doutrina do Eupídio Donizete. Ato processual é toda ação humana. Toda ação humana que produz efeito jurídico em relação ao processo. E por esse efeito jurídico aqui, entenda, criação, modificação, transmissão ou extinção de direito ou de uma relação jurídica. Muito bom o conceito dele, mas também gosto muito, né, de uma advertência que o bom doutrinador contemporâneo Marcos Vinícius Rios Gonçalves nos apresenta no seu manual de processo civil, né? Aquele da coleção Esquematizados do Pedro Lenza. Processo civil, quem escreve é o Carlos, ou melhor dizendo, quem escreve é o Marcos Vinícius Rios Gonçalves. E nesse esquematizado de processo civil, o Marcos Vinícius Rios Gonçalves faz uma advertência interessantíssima que eu gostaria muito de compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte: nós não podemos confundir o ato processual com o fato processual. Lembra lá do gráfico? Fato jurídico. Todo acontecimento relevante para o direito, que cria, modifica, transmite ou extingue direitos. Fato jurídico. Se divide em fato natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, e fato humano, também chamado de ato jurídico. O Marcos Vinícius Rios Gonçalves nos faz uma advertência para que não misturemos, não façamos confusão entre as expressões ato processual e fato processual. Porque o ato processual é aquele decorrente diretamente da vontade humana. Ele diz, são atos processuais os atos humanos realizados no processo. Já os fatos processuais são aqueles acontecimentos naturais. Lembra que fato jurídico em sentido estrito é fato natural? Pois bem, fato humano é ato. Ato processual é o ato humano dentro do processo. Enquanto que o fato processual é o acontecimento natural que traz alguma repercussão, que traz alguma implicação para a relação processual. Veja lá, fatos processuais que são acontecimentos naturais
que podem ter grande relevância ou repercussão no processo, mas que não dependem de conduta humana. Por exemplo, a morte de uma das partes. A morte de uma das partes que pode causar a sucessão processual. Pode causar a sucessão processual. Beleza? Além da morte, imagina lá um acontecimento extraordinário, uma catástrofe, né, que faça com que o fórum pegue fogo e os autos se percam. Fato processual. Não decorreu necessariamente da vontade humana. Posto esse conceito, né, apresentadas essas notas introdutórias, vamos então à análise do que o Código de Processo Civil nos fala sobre atos processuais. Começando por uma classificação. Já os advirto que o estudo dos atos processuais se inicia no artigo 188, que a gente vai falar no próximo bloco. Eu, por uma questão didática, prefiro começar aqui no artigo 200 com a classificação dos atos. Com a classificação dos atos. Nós temos, no contexto processual, atos das partes, atos do juiz e atos do escrivão ou secretário. Veja bem, atos das partes, pronunciamento ou atos do juiz, nós já vamos fazer essa diferença, e atos do escrivão ou chefe. Atos do escrivão ou chefe de secretaria. Nós vamos observar aqui nesse primeiro bloco qual a diferença, né, e quais os atos processuais realizados por cada um desses sujeitos. Em aulas passadas falamos sobre os sujeitos do processo. Identificamos os sujeitos parciais e os sujeitos imparciais. Agora, esses sujeitos, eles realizam atos na relação processual. Quais são esses atos? Quais as consequências desses atos? Quais as características desses atos? A começar pelos atos das partes. Então, classificação dos atos processuais. Já vimos o conceito. Classificação dos atos processuais, a começar pelos atos das partes. Artigo 200 do novo Código de Processo Civil. Observe só o que o legislador nos fala. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Você se lembra? Fato jurídico ele cria, modifica, transmite, extingue direitos. O ato jurídico é o fato humano. Então veja, atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. E o parágrafo único complementa: a desistência da ação só produzirá efeitos após homologada judicialmente. Após a homologação judicial. Esse artigo é riquíssimo de informação. Riquíssimo de informações. Vamos lá identificar algumas. Primeiro, o legislador nos diz que os atos das partes podem ser declarações unilaterais ou bilaterais. Em verdade, na maioria das vezes, os atos das partes serão declarações unilaterais. O que significa isso? Declarações que não dependem da manifestação de vontade da parte contrária. Declarações de apenas uma das partes, declarações unilaterais. A maioria dos atos processuais são declarações unilaterais. Petição inicial, contestação, réplica, requerimento de provas. Alguns exemplos que nós temos dos vários que são atos processuais unilaterais das partes. Agora, existem também atos processuais
que são declarações bilaterais de vontade. Ou seja, declarações de ambas as partes, autor e réu. E nós temos também alguns atos jurídicos processuais bilaterais. Posso destacar o negócio jurídico processual. Nós vamos falar sobre ele nas nossas aulas. Daqui provavelmente 2 ou 3 blocos, nós vamos falar sobre o negócio jurídico processual, que é uma manifestação, uma declaração bilateral de vontade, ou seja, uma declaração de comum acordo das duas partes processuais, dos dois polos de sujeitos processuais, autor e réu. Outro exemplo de declaração bilateral de vontade. Temos a transação, o acordo. Um acordo de vontade que, inclusive, colocará fim ao processo com resolução meritória. Declaração bilateral de vontade. Ato processual das partes. Então, os atos processuais, eles podem ser unilaterais ou bilaterais. Agora, tem uma característica que diria até mais importante. E uma informação até mais importante nesse texto do artigo 200. Que quando ele diz que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Dessa informação, nós extraímos a regra de que os atos processuais produzem efeitos imediatos. Os atos processuais, eles produzem efeitos imediatos. O que significa isso, professor? Significa que eles não dependem de homologação judicial. Como regra, os atos processuais das partes produzem efeito imediatamente, ou seja, não dependem de homologação judicial. Agora, esta é a regra. Existem exceções? Existem. E o próprio legislador, no parágrafo único do artigo 200, nos traz uma exceção. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Nos traz uma exceção, afirmando a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Após homologação judicial. Então, um exemplo que o legislador nos confere aqui expressamente de um ato processual que excepcionalmente não produzirá efeito de imediato. Dependerá de homologação. A desistência da ação. A desistência da ação. Exemplo de ato processual que só produzirá efeitos quando devidamente homologado. E aqui, já citei Eupídio Donizete, já citei Marcos Vinícius Gonçalves, não poderia deixar de falar
do Daniel Assunção Amorim, do Daniel Amorim Assunção Neves. O Daniel Assunção, que, na minha opinião, hoje é um dos melhores processualistas no Brasil. Manual simplesmente perfeito, um código de processo comentado também, extrema qualidade, ótimo processualista, que ao falar sobre essa exceção, veja, regra, o ato processual das partes produz efeito imediatamente, independente de homologação. Excepcionalmente, alguns dependem de homologação, entre eles a desistência. E aí, ao falar sobre essa exceção, olha só que precisão do mestre Daniel Assunção. Nessa excepcional hipótese, a homologação judicial passa a ter eficácia ex nunc. Ex nunc. De forma a se considerar a ação extinta por desistência somente após ou a partir da prolação da sentença homologatória. Nessa excepcional hipótese, a homologação judicial passa a ter eficácia ex nunc, de forma a se considerar a ação extinta por desistência somente a partir da prolação da sentença homologatória. Show de bola, ótima explicação do professor Daniel Assunção. Agora você, concurseiro, grave. Grave o seguinte: os atos das partes, como regra, produzem efeitos imediatos, ou seja, sem a necessidade de homologação judicial. Cuidado, a desistência é uma exceção. Desistência é ato processual das partes, que depende, pois, de homologação judicial. 2 artigos fecham o estudo dos atos das partes, em que o legislador nos diz, artigo 201, as partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Isso aqui, do ponto de vista prático, é extremamente óbvio. Quando você vai lá distribuir a petição, você faz o quê? Você leva 2 cópias, não é? E uma delas vem o protocolo, falando o dia, a data em que você protocolou aquela petição. Isso se dá em cumprimento do artigo 201, porque as partes têm direito a recibo. Recibo de que protocolaram a petição, recibo dos seus arrazoados, dos seus papéis, documentos que entregaram no cartório. Artigo 201 do novo CPC. E o artigo 202 traz uma regra que provavelmente vai cair em desuso assim que o PJE se pacificar, o processo judicial eletrônico. Ele diz o seguinte: é vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem a escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Putz, que texto é esse? O que o legislador quis dizer aqui? Ele diz o seguinte, que é vedado a qualquer das partes, ou qualquer daqueles que atuam no processo, escreverem notas, anotações na margem das folhas dos autos, ou entre as linhas. Está dizendo aqui, é vedado lançar nos autos cotas, ou seja, lançar anotações marginais na margem da folha ou entre as linhas. Se acontecer, o juiz vai mandar arriscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Isso, cá para nós, dentro em breve, não existirá mais, né? Processo eletrônico, não terá como a pessoa ir lá e fazer uma anotação interlinear, uma anotação marginal nos autos, ok? Para fechar os atos das partes, porque agora falamos dos atos do juiz, fazendo uma adequação. O legislador diz pronunciamentos do juiz, e está corretíssimo. Está corretíssimo pelo seguinte:
O juiz, ele realiza diversos atos processuais. E esses atos que o legislador aqui destaca são apenas alguns. São apenas alguns. Por isso, pronunciamentos são espécies de atos. O juiz realiza diversos atos ao longo do processo. Ele está falando de alguns especificamente, denominados pronunciamentos. O legislador diz o seguinte, artigo 203. Anote aí, marque no seu código. Artigo bastante importante. O legislador afirma: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O juiz realiza diversos atos ao longo do processo. Destaquei até aqui alguns. É ele quem conduz a audiência, quem faz a colheita das provas, quem interroga as partes, quem tenta conciliar, faz a inspeção judicial. Vários são os atos do juiz. Agora nós temos alguns pronunciamentos. Pronunciamentos do juiz, que são 3: sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Vamos ver qual é a diferença entre cada um. O que é uma sentença? O que é uma decisão interlocutória e o que é um despacho? Você sabe? Se sabe, vamos reforçar o conhecimento. Se não sabe, acompanhe aqui. O que é uma sentença? O que é uma sentença? O legislador processualista, na minha opinião, deu um verdadeiro show aqui no artigo 203, parágrafo 1º do novo CPC, porque adequou o conceito. Durante um certo tempo, falou-se no processo civil brasileiro, inclusive esteve encartado no CPC 73, que sentença era o pronunciamento do juiz que colocava fim ao processo. Errado. Com a devida vênia. Errado. A sentença não é necessariamente o pronunciamento do juiz que coloca fim ao processo. Definitivamente não. Porque, veja bem, considerando que o juiz deu uma sentença de mérito, de procedência, essa sentença definitivamente não colocará fim ao processo. Porque após a prolação da sentença, o processo continua. Continua com o cumprimento da sentença. Continua com o cumprimento da sentença. Além disso, prolatada a sentença, a parte que sucumbiu pode recorrer. Mesmo na sentença terminativa, que é aquela que não julga o mérito. É possível que o processo continue no que tange à execução das custas processuais e dos honorários advocatícios. Então, em verdade, raras serão as vezes em que a sentença colocará fim ao processo. Conceito ultrapassado. Conceito equivocado. E aqui o legislador, em definitivo, adequou o conceito de sentença, dizendo o seguinte: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. O que é sentença? Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Perfeito? Sentença é o pronunciamento do juiz, não põe fim ao processo, não. Mas se eu estiver falando de um processo de conhecimento, por exemplo, a sentença é o que colocará fim à fase de cognição. A fase de cognição. Porque depois eu vou continuar, vou seguir com o cumprimento da sentença. Então o legislador diz: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva, a fase de conhecimento. Vamos para o cumprimento agora. Põe fim à fase cognitiva, bem como extingue a execução. Mas talvez você esteja se perguntando: quais são esses artigos 485, 487? O que eles estipulam? O que eles determinam?
O artigo 485, meus caros, nos traz o rol da chamada sentença terminativa. O legislador apresenta no artigo 485 as hipóteses em que o juiz não julgará o mérito, mas proferirá uma sentença. Em que o juiz proferirá uma sentença sem resolver o mérito, por isso chamada de sentença terminativa. O que ele vai nos dizer? O juiz não resolverá o mérito. Quando? E aí me traz diversas hipóteses. Dentre elas posso destacar, aqui incisos 5º e 6º, onde ele vai falar: o juiz não resolverá o mérito quando tiver litispendência, coisa julgada, perempção, quando averiguar a ausência do interesse, da legitimidade, que são condições da ação. O juiz não resolverá o mérito, mas proferirá uma sentença terminativa. E o 487? 487, contrário senso, fala da sentença que realmente se espera do Poder Judiciário, que é a sentença de mérito, sentença definitiva que fará a coisa julgada material. Então, o que é sentença? Sentença é o pronunciamento do juiz por meio do qual, com fundamento no 485, 487, põe-se fim à fase cognitiva, fase de conhecimento do procedimento comum, bem como extingue a execução. Sentença que pode ser terminativa, sem resolver o mérito, ou definitiva, quando resolve o mérito. E decisão interlocutória? O que se entende por uma decisão interlocutória? O que é uma decisão interlocutória? Aqui o legislador ele adotou um critério residual. Ele adotou um critério supletivo. Porque, em verdade, será a decisão interlocutória toda decisão que não for uma sentença. E bem, nós vimos que sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. Fundamentados no 485, sem resolver o mérito, ou 487, resolvendo o mérito. A decisão que não se enquadrar nesse conceito é interlocutória. Costuma-se dizer, e aqui não é de tudo errado não, temos que ter um certo cuidado, não é o melhor conceito, mas abrange boa parte do que é decisão interlocutória. Alguns doutrinadores vão dizer, decisão interlocutória é aquela que é incidental, aquela que acontece no curso do processo, sem colocar fim ao processo, sem colocar fim nem mesmo à fase cognitiva. Então são decisões que elas são proferidas ao longo do processo, ao curso do processo, sem necessariamente culminar na sua extinção, resolvendo questões incidentes. Por que eu disse que hoje esse conceito não é totalmente correto? Embora muito bom, porque reconhece-se a possibilidade de uma decisão interlocutória analisar mérito. Exatamente. Por muito tempo falou-se que a decisão interlocutória é aquela que resolvia questões incidentais. Mas considerando que, na verdade, a decisão interlocutória é aquela que não extingue a fase cognitiva, nem a execução, então não extingue o processo, decisões proferidas ao curso do processo, hoje é reconhecida a possibilidade de termos uma decisão interlocutória julgando o mérito. É o que acontecerá no chamado julgamento antecipado parcial de mérito. Julgamento antecipado parcial de mérito. Como é um julgamento parcial de mérito, que está acontecendo antecipadamente, o processo continuará. Logo, estamos diante de uma decisão interlocutória, não de uma sentença. Olha o texto da lei. Decisão interlocutória. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Critério, pois,
residual. Supletivo, que não for sentença, é decisão interlocutória. E o despacho? Terceiro e último pronunciamento do juiz identificado na lei. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Despacho, o que são os despachos? Né? Despachos, fazer um adendo, teve um aluno meu que falou assim, você é o que, macumba? Né? Mas, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com isso, não. Despacho é um pronunciamento do juiz. Só que ele é chamado de despacho porque, como regra, ele não tem carga decisória, meus caros. Já a sentença é uma decisão. A decisão interlocutória, como o nome sugere, é um pronunciamento com carga decisória. E os despachos? Os despachos não. Os despachos são pronunciamentos do juiz sem carga decisória, que o juiz cumpre para impulsionar o processo, para dar andamento ao processo. Quando lá no artigo 3º, artigo 4º, o legislador processualista falando sobre as normas fundamentais da jurisdição, ele elenca que a jurisdição ela é inerte. E dessa regra nós temos que o Poder Judiciário precisa ser provocado para atuar, não é isso? Inércia da jurisdição. A jurisdição ela é inerte. Precisa ser provocado. Mas aí o legislador completa. Artigo 2º, artigo 3º. O legislador completa. A jurisdição ela é inerte, ou seja, ela se inicia por provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Os despachos são os pronunciamentos do juiz sem carga decisória, que tem por objetivo impulsionar o processo, fazer com que ele ande, fazer com que ele prossiga, fazer com que ele caminhe. Despachos. Despachos, pronunciamentos sem carga decisória. Por que não tem carga decisória? O que se reconhece é que os despachos, eles não têm aptidão para causar dano às partes, para causar lesão às partes. Constatação importante, porque dela nós temos a regra de que despachos não ensejam recursos. Artigo 1001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. Por quê? Porque não tem carga decisória. Então não tem aptidão para gerar prejuízo, para gerar lesão para as partes. Falando sobre o tema, Marcos Vinícius Gonçalves diz lá, se o juiz abre vistas às partes, se dá ciência de um documento juntado aos autos, se determina o cumprimento do acórdão, ou se concede prazo para que as partes indiquem quais provas pretendem produzir, haverá despacho, contra o qual não caberá recurso. Por quê? Porque não há interesse para a interposição. O legislador processualista, expressamente no parágrafo 4º do 203, ele faz uma pequena diferenciação entre despacho
e atos meramente ordinatórios. Atos meramente ordinatórios. Cá para nós, os despachos são atos ordinatórios. Porque são atos que visam impulsionar o processo. São atos ordinatórios. Só que alguns atos são meramente ordinatórios. E se precisasse do juiz fazer isso sempre, não ia trabalhar, né? Então o legislador destaca aqui no parágrafo 4º alguns atos meramente ordinatórios. E assim chamados por quê? Porque podem ser realizados independentemente de despacho. Realizados, portanto, por um servidor. E apenas revisto, apenas fiscalizado pelo juiz. Sentença, decisão interlocutória, despacho são pronunciamentos do juiz. Os atos meramente ordinatórios são atos que podem ser realizados pelo servidor, pelos servidores. Olha o que o legislador nos diz. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada, vistas, obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Atos meramente ordinatórios, até para não sobrecarregar o juiz, né? É uma questão de economia processual. Despachos, né? Para encerrar, o legislador no artigo 204 só faz uma adequação aqui, tá? Ele vai falar sobre, só faz uma adequação aqui em cima, 1.4, né? Aqui ele vai falar sobre acórdão. Acórdão. Você sabe o que é um acórdão? Porque o legislador nos disse que são pronunciamentos do juiz a sentença, decisões interlocutórias e os despachos. E os acórdãos? E os acórdãos? Os acórdãos, meus caros, são os pronunciamentos com carga decisória, independente se tem natureza de sentença ou decisão interlocutória. São pronunciamentos com carga decisória proferidos por um colegiado. Por um colegiado. É o que acontece, portanto, nos tribunais de justiça, quando um grupo de desembargadores proferem uma decisão colegiada. Por isso, não é uma sentença, não é uma decisão interlocutória, o nome técnico que nós utilizaremos. Sim, acórdão. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Sempre que o pronunciamento decisório for tomado por um colegiado, uma turma, uma câmara, uma sessão, um órgão especial, plenário ou outro colegiado de qualquer dos tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ, STF, TRT, sempre que nós tivermos um pronunciamento decisório tomado por um colegiado, estaremos, pois, diante de um acórdão, Ok? Artigo 205, apenas um rápido destaque, artigo 205, tá? É um artigo, de certa forma, tanto quanto óbvio, mas eu faço questão de destacar porque eu tenho visto especificamente o artigo 3º cair em alguns concursos. Então vale a pena aqui fazermos essa leitura rápida. Olha lá, artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. E aí ele vai falar sobre processo eletrônico, assinatura digital, né, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º. Agora, o parágrafo 3º eu tenho visto ser em alguns concursos. Por isso fiz questão de colacionar. Olha o que o legislador nos diz. Os despachos, as decisões interlocutórias e o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Ah, tá, isso aqui é muito óbvio, professor. Sim, é muito óbvio. Só que eu vejo alguns alunos errando afirmações, especialmente de CESP, né, essas questões de verdadeiro ou falso, em que cai lá,
os despachos não precisam ser publicados no Diário Oficial. Os despachos não precisam ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico. E alguns alunos, como patinhos, caem. Falaria-se como patinhos porque, talvez analisando a prova, mas despacho é um ato ordinatório, né? De fato ele não precisa ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Então, tá certo. Os despachos não precisam ser publicados. Tá errado! Tá errado! Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças, a ementa dos acordos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônica. Única observação que eu faço para a gente já caminhar para o final da nossa aula, desse primeiro bloco, fazendo apenas o destaque dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Nós falamos sobre o conceito de ato processual, fazendo uma reflexão lá no direito material, e falamos também sobre a classificação dos atos. Atos das partes, com as suas características, pode ser declaração unilateral, bilateral, que produz efeito imediato, com algumas exceções, no caso da desistência, deverá ser homologada judicialmente. E falamos também dos atos do juiz, mais precisamente os pronunciamentos do juiz. Sentença, decisão interlocutória, despacho e os acórdãos. E os atos do escrivão, do chefe de secretaria, são também variados. O legislador vai falar sobre o tema do artigo 206, 211. Dá uma conferidinha depois, assim que terminar a aula. Dá uma lidinha do artigo 206, 211, em que o legislador vai falar sobre os atos do escrivão. Mas eu destaco, em todos esses artigos, resumidamente, o legislador está afirmando o quê? Que são atos do escrivão ou do chefe de secretaria. A autuação da petição inicial. A autuação da petição inicial quando o indivíduo vai lá protocolar a petição inicial, protocola a petição inicial, faz seu registro, distribuição, tem lá uma parte burocrática, sorteio, vai chegar lá na primeira vara civil. Quando a petição chegar ao cartório, o chefe da secretaria, o escrivão, tem que autuar. Autuar, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número do registro, o nome das partes, a data, colocar na pastinha, né? Autuação. Bem verdade que isso aqui, com o processo eletrônico, perde um pouquinho de verdade, né? Porque o advogado, na hora que vai peticionar eletronicamente, ele já é responsável por fazer menção, juízo, natureza do processo, registro, nome das partes e etc. Né? O registro sai, o número do registro sai de automático. Mas, considerando ainda a existência de autos físicos, o escrivão é o responsável pela autuação. No PJE, ele atua mais como um fiscalizador, né? Ver se as informações preenchidas pelos advogados estão devidamente adequadas. Mas nos autos físicos, eles também devem fazer a numeração, devem rubricar as folhas dos autos, isso mesmo, né? Numerar as folhas dos autos, dá lá a assinadinha. Amigos, autos físicos dessa forma, né? Numerar folha por folha, rubricar a atribuição do escrivão, que também faz os termos de juntada, vista e conclusão. É o que o legislador vai falar no artigo 206, 211. Muito isso aqui perde a veracidade prática com o PJE, né, em que o escrivão vai começar a atuar mais como um fiscalizador realmente, né, da veracidade das informações prestadas pelos próprios advogados. Em resumo, para fechar a nossa aula e seguir no próximo bloco falando sobre a forma dos atos processuais, vejamos aqui apenas um resumo de tudo que nós vimos na nossa aula. Atos processuais, conceito, atos processuais ou ato processual é o ato jurídico que tem por objetivo instaurar, desenvolver, modificar ou extinguir uma relação jurídica
processual, classificação dos atos, atos das partes, aqueles praticados pelo autor, réu, terceiro interveniente ou Ministério Público, quando atua como parte, em regra produzem efeitos imediatos. Atos do juiz, sentença, decisões interlocutórias e despachos. E não se esqueça do acórdão, que são os pronunciamentos decisórios de um colegiado. Atos do escrivão ou chefe de secretaria, atos de documentação e autuação do processo. Ficamos por aqui no nosso primeiro bloco sobre atos processuais. Vai lá, dê uma descansada, beba uma aguinha e volte para o segundo bloco. Te espero daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.